Vamos lá, pessoal, para a unidade 4, unidade final da disciplina, na qual nós definimos em fazer uma revisão sobre os pontos mais importantes nesse percurso. Vocês estão aí no 7º período, concluindo diversas disciplinas que se relacionam à investigação científica, à pesquisa científica, e pensamos em abordar de forma sintética alguns pontos relevantes nesse percurso, quem sabe agregando novos elementos que sejam significativos. Então, pensando aí do planejamento, a socialização de pesquisa como resumo. E para isso nós precisamos revisar nosso percurso no sentido de compreender em que local da pesquisa, em que momento do estudo cada um de vocês se encontram, para que se alcance o objetivo pensado, desejado. Para além da publicação de um relatório de pesquisa, de um artigo, da produção de um TCC, fica aqui o exercício pedagógico de pensar enquanto pesquisador, iniciar esse percurso enquanto profissional da educação, que sempre estaremos investigando nossa prática. E eu lhe questiono, onde você está no percurso? Em que momento você se encontra? Vamos imaginar desde o 2º período, onde vocês tiveram a primeira oportunidade de esboçar algumas ideias, até aqui no 7º período, o que você amadureceu? O que você ainda precisa amadurecer? Que pontos você avançou? As ideias mudaram ou não? Você continua com as mesmas perspectivas, o mesmo objeto de estudo? Bom, no planejamento da pesquisa, nós sabemos já que ela emerge da prática social. Toda pesquisa, especialmente na área humana, na área da educação, ela precisa dialogar, entender quais são as necessidades reais dos contextos educacionais. Para isso, você pode partir da sua realidade concreta enquanto professor, enquanto pedagoga, ou enquanto um estagiário que foi até a escola e observou determinada situação e se indagou e aprofundou essas inquietações, mas também as inquietações, as pesquisas podem emergir de outras pesquisas. Quando você analisa os dados, os resultados, as informações de outros estudos, você consegue pensar que está faltando algo. Eu queria falar sobre este objeto com uma nova perspectiva. Eu queria acrescentar algo. Nesse sentido, também emerge da prática social, porque a pesquisa nasceu ali na prática. É importante frisar que a pesquisa ela é flexível, com certeza. Desde aquele projeto inicial que vocês fizeram no 2º período, tiveram mudanças. Quem sabe até do 6º período do nosso seminário de pesquisa, do próprio curso, você já mudou, você ouviu um professor da banca, você ouviu um outro colega, você teve uma nova leitura e pensou em modificar aspectos e, quem sabe, às vezes até um todo. Nesse planejamento, é importante a realização, pensar, estruturar, organizar as atividades que serão desenvolvidas, a sequência de atividades que vocês desenvolverão. Vou dar um exemplo. Atualmente estou elaborando uma pesquisa, um estudo sobre altas habilidades e superdotação. Uma pesquisa colaborativa. Um aspecto que eu pensei em 4 momentos de atividades. Primeiro, dos estudos, aprofundamento sobre a temática. Segundo, a formação dos professores da escola para entender melhor os conceitos envolvendo altas habilidades e superdotação. Terceiro, o processo de identificação de alguns alunos, e aí estou selecionando apenas algumas turmas, 3 turmas.
e, por fim, o desenvolvimento de atividades de enriquecimento. Então, eu tenho uma sequência de atividades, uma pesquisa que, neste momento, está em construção, que possivelmente será desenvolvida em 2 anos, o tempo. Que recursos eu vou utilizar? Os textos bibliográficos, os livros que eu possuo, as fichas de identificação, e outros, né, como instrumentos de gravação, entre outros recursos. Então, você precisa planejar para depois você acompanhar. O planejamento de uma pesquisa, de uma aula, por exemplo, não deve ser um documento burocrático, burocratizante, apenas para tomar tempo e para formalizar o que a gente deseja. Não, muito mais do que isso. Ele serve como um guia que você pensou antes, com fundamentos teóricos para um percurso que você entende ser o mais coerente. E também, nesse sentido, orienta o planejamento da pesquisa, orienta a seleção de fontes e tipos de informações. Então, que fontes eu irei utilizar? Na pesquisa sobre altas habilidades, a gente pode estar utilizando fonte da área mais pedagógica, fonte da área mais psicológica, fonte da área mais da neuropsicologia, ou vou usar todas? Que tipo de informações? Vou coletar informações com os professores? Vou coletar informações com os estudantes? Vou coletar informações com os pais? No caso dessa pesquisa, sim. Informações que vou coletar informações de dados estatísticos, de documentos oficiais da escola. Então, isso está posto no planejamento, para que a gente não se perca no percurso. Bom, como vocês sabem, uma pesquisa responde algumas perguntas, que emerge dessa ideia, dessa concepção, e responde primeiro o porquê, né? Quais as motivações que nos faz pesquisar determinado objeto, determinado temática, determinado aspecto, quais são as justificativas envolvidas nisso. Você já pensou por que você está pesquisando sobre esse assunto? É um interesse, é uma afinidade, é uma curiosidade? O que você está pesquisando? Você está definindo o conteúdo, a temática, está delimitando melhor que eu posso definir. Estou pesquisando sobre a matemática aplicada no ensino médio, mas é muito amplo. Eu estou pesquisando sobre a função do pedagogo na área da supervisão escolar, na área da orientação escolar, é muito amplo. Preciso delimitar melhor. Para quê? O para quê se volta para quais os objetivos da minha pesquisa. Lembrando que nenhuma pesquisa vem resolver todos os problemas de uma só vez. Ela vem contribuir no entendimento, numa olhar sobre um objeto de estudo e, possivelmente, e importante que também seja, uma contribuição para a resolução de um dado problema. Como? O como é as questões metodológicas envolvidas. A partir da temática, da perspectiva teórica, teórica, na verdade, é se definido melhor qual esse como. Se é uma abordagem mais qualitativa, se será uma abordagem quantitativa, que tipo de estudo você irá fazer, quando, em que momento, é o tempo que você tem e dentro deste tempo é possível estudar esse objeto com aquela perspectiva ou não, é preciso mudar o tempo para alcançar aquele objetivo, ou não tem como mudar o tempo, precisa mudar o objetivo, a metodologia. É importante pensar também quais os recursos estão disponíveis e quais recursos serão necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa. Outros dados que são relevantes dizem respeito, por exemplo, com quem? Você vai fazer só? Você vai precisar de uma equipe? Você vai utilizar estudantes? Você vai recrutar pessoas? Você vai qualificar pessoas para participar da sua equipe? Com base em que? Quais são os referenciais que você vai utilizar? Qual a bibliografia? Você vai utilizar vídeos? Você vai utilizar podcast? Outras fontes, textos, livros? Bom, dentro dos processos, nesse percurso, nós temos a preparação da pesquisa, que, como nós já falamos, que são os primeiros passos que definirão a pesquisa de uma forma mais abrangente. Então, você define, e aí define também as fases da pesquisa, as etapas,
você irá precisar para alcançar os objetivos propostos daquela pesquisa. Que etapas você precisa fazer para alcançar? A própria execução, que é o desenvolvimento da pesquisa. Você vai iniciar com um estudo bibliográfico. Nós estudamos na unidade anterior que, em função da pandemia, muitas pesquisas têm dado uma ênfase a uma revisão bibliográfica mais vasta, mais abrangente, por conta da dificuldade da pesquisa de campo. E, então, muitas pesquisas têm dado uma ênfase maior. Você vai demandar esse tempo? Quanto tempo? Onde vai buscar? Depois você vai aplicar algum tipo de instrumento, um questionário, uma entrevista, que tipo, em que momento. Então, vai desenvolvendo a pesquisa à medida do seu planejamento, pensando que ela é flexível, dialogando com esse planejamento. Você precisa mudar até que se chegue ao relatório da pesquisa. Quais são os achados? Você vai produzir um texto que expresse o que você conseguiu entender, compreender daquela realidade, o que eu consegui alcançar. Um exemplo que vocês irão fazer é o trabalho de conclusão de curso. Bom, nós temos então da preparação, o desenvolvimento das pesquisas e socialização. Para concluir, nós temos que é uma decisão e delimitação. Decidir o que estudar e delimitar melhor o que estudar. Então, esse delimitar melhor requer estudos, análises, não é simplesmente mentalmente. Você tem uma temática, você precisa estudar sobre, ou você já tem muito conhecimento acumulado que te dá um respaldo para delimitar melhor. Organiza essas informações e um projeto, podendo e sendo útil, um fluxograma de cada etapa que você vai acompanhar e monitorar. Coleta as informações que precisa, informações textuais, bibliográficas, informações do campo de pesquisa, quando for prático. Desenvolve, então, a análise a partir de um referencial teórico. Isso é importante na hora de fazer análise. Muitas vezes, o pesquisador, ele elaborou, por exemplo, um questionário com 10 perguntas. E aí ele vai analisando cada questão sobre as respostas, sem relacionar, dialogar com o referencial teórico e com sua própria percepção. Por exemplo, se você está estudando sobre avaliação educacional e fez um questionário, e uma das perguntas discorre sobre o que é avaliação educacional para você, não basta citar o que as pessoas falaram, os participantes, você precisa dialogar com os autores e precisa ir se posicionando. É o que em muitas bancas se diz assim: eu senti a sua falta no trabalho. Esse diálogo aos autores de referência, com os sujeitos participantes do estudo e com a sua percepção, com as suas análises, para poder chegarmos ao momento de socializar. Isso é muito importante. Nós já vimos em outra disciplina sobre comunicação científica, as publicações científicas, como elas enriquecem o conhecimento, a ciência, o progresso humano. E eu queria deixar, por fim, nesta aula sobre este aspecto, é que não tenham medo de socializar os seus estudos. Não tenham medo de submeter trabalho a algumas revistas. Façam esse movimento. Não tenham medo de enviar trabalhos para congresso, um resumo estendido, um trabalho completo, um resumo. Esse movimento que vai gerando expertise, vai gerando um aprimoramento, um aprofundamento dessa prática, um conhecimento procedimental. Nós que somos da área pedagógica entendemos bem. Então, quando você vai desenvolvendo, vai fazendo, vai alcançando uma melhor condição. Desejo que vocês continuem
firmes, decididos, até a conclusão deste curso. Tá bom, pessoal? Que vocês continuem bem, todos nós. Um forte abraço e até a próxima!